Será que é possível utilizarmos ferramentas de inteligências artificiais para fazer estudo bíblico? Bom, este é o assunto deste vídeo, onde eu estou utilizando aqui essa ferramenta de inteligência artificial para produzir um estudo bíblico do capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, eu quero que você acompanhe comigo esse vídeo, onde a gente vai fazer uma análise crítica, tá certo? A gente vai fazer uma análise crítica, cujo objetivo é entender até que ponto essas ferramentas podem ser confiáveis para esse tipo de estudos ou não. Sabemos que é um assunto muito sério, né? E então a gente precisa de ter algum cuidado. Então, nesse caso aqui, eu pedi para que ele fizesse um estudo do capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Que é um capítulo bastante importante aí para a fé cristã, né? E então a gente vai acompanhar aqui. Eu não vou ler todo o estudo, o objetivo não é esse, mas a gente vai observar pontos específicos, né? E aí eu vou deixar aqui o texto, caso você queira ir parando o vídeo para ler o texto, né? Para entender melhor como que ele fez esse estudo aqui. E aí depois no final a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai tirar uma conclusão. Eu vou tirar uma conclusão aqui, você vai tirar uma conclusão do seu lado se esse estudo pode ser usado, por exemplo, na escola dominical, num pequeno grupo, num estudo em família, enfim, qualquer lugar que você estiver tratando o assunto, tá? Então vamos lá. Eu pedi inicialmente para ele fazer uma introdução ao capítulo 1 do Gênesis, e ele fala dizendo que o capítulo 1 de Gênesis é a porta de entrada da Bíblia, que apresenta o relato da criação segundo a tradição judaico-cristã, né? E importante que ele diz aqui, ó, que este capítulo estabelece as bases para a compreensão, né, de Deus como Criador soberano e ordenado, que traz o cosmos à existência a partir do caos, usando a sua palavra. Ótimo. Então, uma boa definição, né? Uma boa definição. Ele diz que o texto descreve a criação em 6 dias, cada etapa cuidadosamente feita. Ele vai detalhar isso aqui mais abaixo. Criação do ser humano feita à imagem e semelhança de Deus. E o descanso no 7º dia. Né? Então, e aqui ele traz aqui um detalhe importante nessa parte aqui, ó, onde ele diz que o relato é mais do que uma narrativa histórica ou científica. Ótimo, porque muitos às vezes recorrem à Bíblia como um fator histórico, né? E às vezes para tentar justificar ou tentar questionar algum dado científico. Embora exista história aqui, embora obviamente a ciência pode, né, e deve se utilizar desse texto, mas o que acontece aqui é que ela é uma profunda afirmação teológica sobre a origem do universo, da vida, da humanidade, destacando que tudo foi criado de forma intencional, boa e ordenada por Deus. Bom, só até aqui acho que já deu para entender que trata-se de um texto sério, né? A análise que ele fez aqui. Aí ele faz aqui um resuminho, né? Introduzindo aqui os conceitos chaves. Então ele vai falar que nesse capítulo 1 de Gênesis, o poder criador da palavra de Deus, Deus disse, destacando aqui, né, a famosa expressão Deus disse, mostrando o poder da palavra, a ordem e separação das coisas, né, luz e trevas, céu e terra, águas e terra seca, a bondade intrínseca da criação, né, e Deus viu que era bom, e a dignidade especial do ser humano. Então veja que ele consegue extrair alguns pontos chaves, né, alguns pontos extremamente relevantes desse capítulo 1. Bom, na sequência, eu pedi para ele focar o estudo de forma mais aprofundada, analisando versículo por versículo. Então, aqui está um ponto importante, né? Então, você quer estudar verso por verso o capítulo 1 de Gênesis? Está aqui, ó. Tá aqui. Eu não vou ler todos, obviamente, ficaria uma coisa muito extensa, né? Mas eu vou vou passando aqui devagar para você ir, se você quiser ir parando o vídeo, você pode ir lendo os textos para você tirar melhor a sua conclusão. Eu queria fazer uma breve pausa aqui nesse verso 1,
que é o verso no princípio Deus criou os céus e a terra, onde ele chama a atenção para um item importante de um estudo bíblico. Ele vai pegar aqui a palavra criou, né? A palavra criou e vai dizer que é do hebraico bara, né? Indica uma criação do nada, né? Que é um termo teológico que foi criado depois, que é o ex nihilo, né? Mostrando o poder único de Deus. Isso aqui é importante, pode parecer um dado no meio de outros, mas ele é tão importante porque às vezes, né, pode ser que alguma pessoa tente aí, especialmente do ponto de vista da ciência, ciência precisa ter uma explicação para tudo, né? E falar que Deus criou do nada não cola, né? Então eles precisam, às vezes, falar, mas havia tal alguma coisa e foi dessa alguma coisa. Não. A Bíblia é enfática. Deus criou do nada. É um ex nihilo, né? Então, ele chamou atenção aqui para esse dado, e é um dado bastante importante para ser observado aí no estudo bíblico. Eu vou passando aqui os outros versos. Ó. Veja que ele usa aí, às vezes, alguma expressão em hebraico, né, e traz aí a sua devida explicação. Se a intenção, né, de repente você quer um estudo mais aprofundado sobre um verso, como o verso 3, por exemplo, aí você pode aprofundar naquele caso. Aqui eu pedi para ele fazer um resumo, né? Então ele vai falar de uma forma mais. Ele vai trazer aqui o texto, né? Falar não, que ele não fala. Ele vai trazer aqui o texto de uma forma mais resumida. Aqui eu pedi para ele continuar. De novo, aqui uma expressão em hebraico, ele está trazendo a definição dela, né? E assim ele continua verso por verso. Eu vou passar aqui porque depois tem um resumo disso. E essa é uma boa forma de você usar a inteligência artificial, que é pegar um capítulo e pedir para ele fazer a análise versículo por versículo. Isso se você quiser ter uma visão ampla, geral. Porque às vezes você pega um determinado verso, como esse, e você quer aprofundar nele. Então aí você pede um aprofundamento nele. Mas, inicialmente, você fazer verso por verso, é bom para você ter um olhar geral sobre aquele capítulo. Então aqui ele vai trazer uma conclusão, né, do capítulo 1 de Gênesis, dizendo que o capítulo 1 é um hino à soberania. Olha que bacana essa expressão que ele traz aqui. Ó. Um hino à soberania, criatividade, ordem, provisão e amor de Deus. Então, muito bom essa definição, né? Muito bom. Aí, na sequência, eu perguntei para ele o seguinte: como o relato se conecta com outras partes da Bíblia? Então, aqui temos também. Aí, ele trouxe aqui algumas conexões, dizendo que a conexão com o restante do Pentateuco, ele cita aqui os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, né? Focando aqui na questão do sábado, né? Dizendo que o sábado, instituído lá nos 10 mandamentos, é referência ao próprio descanso de Deus, né? É importante isso. O ano sabático e o ano jubileu, lá de Levítico 25, né, também reforçando essa questão do descanso. Conexão com os Salmos, no Salmos 8 e Salmo 104, né, onde no Salmos 8 ele vai falar que o ser humano é a coroa da criação. No Salmo 104 ele vai celebrar a exaltação de Deus como sustentador da criação. Conexão com os profetas, ele cita aqui Isaías 40, 28, né? Onde ele reafirma aqui que Deus é o Criador, né? Que não se cansa nem se fadiga. Conexão com o Novo Testamento, e aí ele vai começar citando João, né? O João 1, onde João faz um relato teológico extraordinário da criação, focando na pessoa de Jesus, né, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, né, mostrando ali a presença de Jesus. Colossenses 1:15, 17, Romanos 1:20, Coríntios 5, 2 Coríntios 5:17, né? Então, claro que não são apenas essas conexões, mas aqui ele traz algumas, né, algumas conexões, mostrando como Gênesis 1 está relacionado com toda a Bíblia.
Depois ele traz aqui conexão com o Apocalipse, né, dizendo, citando ali 21, 1:5, que o final da Bíblia mostra Deus criando novos céus e nova terra, né? Então, o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus também que renovará todas as coisas, né? Pois ele pode fazer isso. Então, aqui ele faz também essa conexão com Apocalipse. E aqui ele traz uma tabela onde ele faz um resumo desta conexão. Então, ótimo, uma boa referência aí para você montar os seus estudos. Eu continuei perguntando para ele o seguinte: quais as principais lições que Gênesis 1 traz para os dias de hoje? Tá? Esse é um ponto importante. E aqui ele trouxe vários pontos que vale a pena a gente analisar com um pouquinho mais de atenção. Então, primeiro ele vai dizer que Deus é soberano, é criador de tudo, né? Então, e aí ele fala, ó, nos dias atuais, né, marcado por tantas cosmovisões relativistas e naturalistas, Gênesis 1 afirma que o universo não é fruto do acaso, mas da vontade soberana de um Deus pessoal, ordenado e intencional. Puxa, eu poderia até dizer que o ChatGPT ele é cristão, né? Mas não, calma, lá no final eu vou explicar melhor essa relação que a gente está fazendo aqui, como que funciona uma ferramenta de inteligência artificial. Eu sou profissional da área de TI, tá? Então vou falar com um pouco mais de propriedade essa questão. E a aplicação prática, ele diz que confiar em Deus como Senhor da história, da natureza, da vida humana e do futuro. Então, excelente ponto que ele traz aqui. Segundo ponto, tudo foi criado à ordem, propósito e bondade, né? Então, nada aleatório, nada por acaso, nada veio do caos, né? Teve um propósito, teve uma ordem, teve um agente criador, né? E ele reforça isso aqui. O 3, o ser humano tem dignidade, identidade e responsabilidade. É muito importante esses 3 pontos, né? E dignidade, porque ele foi criado à imagem de Deus. Identidade, né? Porque ele se identifica com Deus, Deus se identifica com o homem ali na criação. E tem, obviamente, responsabilidade sobre tudo isso. O ser humano é chamado para cuidar da criação, né? Então, aqui, ó, uma aplicação prática importante. Ó. Esse ponto aqui eu queria que você parasse um pouquinho. Ser ecologicamente responsável, agir com sustentabilidade, evitando o consumo predatório e preservando a criação como um ato de adoração a Deus. A palavra ecológico, né, sustentabilidade, responsabilidade ambiental, às vezes é um tema, especialmente nas igrejas evangélicas, um pouco, o pessoal olha meio torto para isso. Mas não, isso aí está ligado à criação que Deus não criou o mundo para a gente destruir, para a gente fazer o que muitos têm feito por aí, tá? Então, mas isso aqui não tem nada disso. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus e você haja com responsabilidade, tá certo? O descanso é parte do ritmo saudável da vida, então, né, isso já foi bastante enfatizado ali. Então, de novo, né, aplicação prática disso para os nossos dias. Respeitar o ritmo saudável do trabalho e descanso. Tem épocas que o pessoal precisa trabalhar um pouquinho mais, é verdade, né? Mas é preciso ter isso aí, né? Ter espaço ao culto, à gratidão, à família, né? Ao lazer, ao cuidado pessoal. Isso está ligado com Gênesis 1. A palavra de Deus é poderosa e criadora, então ótimo. Haja e ouve, né? Deus disse e aconteceu. Né? Deus pode criar ainda qualquer coisa, né? A criação de Deus ela está consumada em todos os sentidos. De certa forma, sim, mas de certa forma, não. Deus pode estar criando coisas até hoje, né? E está, com certeza. Eu me lembro que quando meu filho era bem pequenininho, que eu sentava com ele na cama à noite para fazer estudo bíblico com ele, quando a gente falava dessa questão da soberania de Deus, às vezes ele, na sua inocência, né, falava, quer dizer então que se Deus quiser abrir sozinho aquela gaveta ali do armário, ele abre. Eu falei, sim, claro que sim. Né? Deus não está limitado a nada.
né? É claro que ele não faz esse tipo de coisa, né? Essas coisas, às vezes, tanto quanto sem sentido, mas ele pode fazer, né? O fato é que Deus é poderoso, ele não precisa do conselho de ninguém, não precisa da autorização de ninguém para agir, né? E o sétimo ponto, finalizando, o Gênesis 1 é um chamado à esperança e renovação, né? Então, o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que irá também renovar todas as coisas, né? Haverá uma restauração divina, haverá uma consumação onde Deus vai colocar em ordem tudo aquilo que o homem, né, através do pecado, desordenou, vamos dizer assim, né? E aí, finalizando aqui o nosso estudo, ele vai trazer mais uma tabelinha onde ele foca de forma resumida todos esses pontos que nós já apontamos aqui. Bom, a conclusão que a gente tira então aqui é a seguinte: dá para confiar numa inteligência artificial para fazer um estudo bíblico? Bom, baseado nesse estudo que nós fizemos aqui, com certeza. Tá? Agora, veja, olhar crítico. Olhar crítico. Você não deve pegar todas as coisas, né? Você precisa olhar, você precisa analisar, você precisa ter um pouco de senso crítico. O que acontece? Uma ferramenta de inteligência artificial, ela não pensa, ok? Ela não tem opinião própria. Isso aqui não foi criado por ela, tá? Isso aqui foi organizado por ela, é diferente. Essas ferramentas, elas se utilizam de material de treinamento, tá? É como se uma pessoa, você precisasse treinar uma pessoa para alguma coisa. Então, o que você faz? Você dá aulas, você mostra conteúdo, você pede para essa pessoa ler, para essa pessoa ver, para essa pessoa fazer uma série de coisas. Com base naquele vasto material que ela teve acesso, ela então vai organizar esse material e ela tem ali um resumo, ela tem ali uma orientação para trabalhar. Inteligência artificial é mais ou menos isso. Isso aqui que nós estudamos, isso aqui foi criado por pessoas, né? Teólogos, pastores, estudiosos, publicaram na internet ao longo de muitos anos suas reflexões teológicas, né? A respeito de Gênesis 1, a respeito da Bíblia como um todo. As ferramentas de inteligência artificial lê todo esse material, lê a Bíblia, lê todas as traduções bíblicas, lê todos os comentários que foram feitos, né? E consegue, de uma maneira extraordinária, reunir isso, organizar, colocar isso em ordem, né? De uma forma que ela simula como se uma pessoa estivesse montando aquilo ali. Tá? Então, na verdade, isso aqui é resumo de reflexões teológicas criadas por nós mesmos, por humanos, que a ferramenta está organizando para a gente. Então, se você pensar dessa forma, se você observar dessa forma, você vai ver que é uma ferramenta que pode ser usada. Agora, os homens erram, tá certo? Os homens erram. A própria ferramenta de inteligência artificial é um algoritmo muito poderoso, mas também erra. Tá? Aqui embaixo ó, tem uma observação aqui. Ó. O ChatGPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. Ele mesmo já fala para você, olha, eu estou colocando isso aqui, mas eu não garanto que isso é 100% confiável, porque eu posso cometer erros. Né? Então, podemos usar, acho que devemos usar, mas precisamos ter esse olhar crítico. Eu vou continuar fazendo outros vídeos como esse. Se você gostou, eu quero que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você curta o vídeo, porque a gente vai continuar fazendo essa análise, que eu acho que ela é extremamente relevante e importante para os nossos dias. Deus abençoe, muito obrigado por ter ficado até aqui.